História de um médico de renome na capital de São Paulo, que de repente vê a sua imagem postada num programa de televisão na prática de atos libidinosos com adolescentes. No dia do programa, eu recebi um telefonema de uma pessoa que residia no edifício dele e dizendo quem se tratava. Daí nós iniciamos uma investigação, começando da placa dos carros dele na garagem para descobrir de quem se tratava, os endereços e tal. Então logo ele foi detido na sua própria residência. Ele reconheceu, sabia o que tinha acontecido, confirmou que se tratava dele mesmo e tal. O nome dele é Eugênio Chipkevich. É um médico de origem russa, que veio para o Brasil ainda criança, estudou aqui, se formou aqui. Uma pessoa aparentemente acima de qualquer crítica, de qualquer suspeita, um médico formado na USP, com uma clientela boa, como se fosse uma pessoa, enfim, acima de qualquer suspeita. Ele tinha 47 anos à época. Ele era uma pessoa fechada, introspectiva, pessoa que é sucesso, inclusive financeiro. Ele tinha um casamento que, apesar de casados, moravam em residências diferentes. Eles adotaram um garoto que vivia com eles. Ele montou uma clínica que chamava Instituto de Psicologia do Adolescente. Tinha uma clínica estabelecida, uma clínica que tinha mais de 2.000 fichas, 2.000 prontuários. No caso do Eugênio, é um caso clássico de um indivíduo que pode ser, a sociedade o chama de monstro. Quer dizer, um médico, de um lado, que exercia a sua profissão, quando, na verdade, do outro lado, é um monstro. Um indivíduo que usava da profissão dos seus pacientes para fazer tudo aquilo que ele fez. O monstro era algo que estava escondido dentro dele, mas era uma pessoa que, dentro desse conhecimento técnico que ele tinha na medicina e no atendimento, os jovens que ele atendia identificavam o caso de varicocele naquela criança ou naquele adolescente. De uma maneira muito simples, a varicocele são varizes no testículo, como semelhante às varizes que dão nos membros inferiores, nas pernas. Ele dizia aos pais que ele precisava fazer um exame e que esse exame seria melhor feito com a criança dormindo. Para isto, ele marcava num horário, normalmente no final de tarde, ou no sábado, né? E nessa sala destinada ao ambulatório dele, ele procedia ao exame. Esse procedimento demorava mais de 1 hora. E a mãe, o responsável, ficava esperando na antessala. E o prazer mórbido de ser pego ou não ser pego, eu acho, na minha maneira de entender, que ele selecionava sexualmente, pela atração sexual, pelo menor, enfim, que vai saber por quê. Ele devia ter o tema dele. Selecionava e depois é aquilo que, por isso que ele é um pedófilo clássico. Aí ele começa a ludibriar os pais. Né? Alguns falam que são professores, dão balas, cadernos, prometem isso, prometem aquilo. Ele prometia tudo isso falando da tal da varicocele, para poder sedar e fazer tudo aquilo que ele fazia e filmar, não é? Ele aplicava um medicamento para a criança dormir, chama Dormonide, em forma injetável para que aplicasse a dose própria em função
do tamanho e da idade, do peso e da idade da vítima, e ele alegava que era necessário isso, que a pessoa teria que estar relaxada para ele poder fazer esse exame para que tivesse melhor sucesso. Não vejo motivo para inicialmente alguém usar dormonide, em especial para varicocele. Não faz muito sentido porque você pede a participação do doente para fazer o diagnóstico. Muitas vezes aquela manobra de Valsalva, ela complementa o exame que você já está fazendo. Você pede a participação, você pede para que o paciente faça força, para que as veias fiquem túrgidas, né? fiquem inchadas. Então você pede a participação, não tem sentido você fazer uma sedação. É terrível em tudo, né? Você imagina um pai ou uma mãe levando a criança para o matadouro e fica na antessala. Sabe que é errado em termos, é errado para a sociedade que diz que isso daí é um comportamento errado. Para ele, não. Para ele é um comportamento natural, normal. Talvez ele até pensasse que ele estivesse dando prazer para suas vítimas. E que isso é muito comum o pedófilo falar. Não, eu estou ensinando prazer, eu estou fazendo alguma coisa boa. Então, para ele, a capacidade de crítica dele é absolutamente falha, como é falha em todos os pedófilos. Se eles tivessem uma crítica, uma capacidade de crítica boa, conservada, isso funcionaria como um freio. Eu tenho desejo por pessoas de menor idade, mas ao mesmo tempo a sociedade me condena, isso eu não devo fazer, eu estou praticando mal e eu não faço. Agora, para ele, essa capacidade de crítica, esses freios éticos e morais, inexistem. Por isso que ele fez. E por isso que ele é um degenerado mental. Um degenerado mental absolutamente irrecuperável. Não existe recuperação em indivíduos dessa natureza. Não existe um tratamento, não existe uma injeção, uma droga, ou seja lá o que for, que possa dar a ele aquilo que ele não tem, que é a capacidade de crítica, que é o freio sobre seus instintos mórbidos e perversos. Então, em tese, tudo que está acontecendo ali é com o consentimento dos pais. O teatro que ele prepara ali de colocar a câmera, fixar, ele fica de frente à câmera com a imagem inteira, sem nenhuma preocupação, ou até talvez para que depois aparecesse nas fitas a sua própria imagem, né? E os atos em si, né, que ele praticou ali, que aparecem nas fitas. A perversão da gravação, ela está relacionada com a continuidade daqueles atos depois de estar sem a vítima presente. Ele grava para depois ficar assistindo, se comprazendo com tudo aquilo que ele fez. Esse enquadramento, essa perfeição, as melhores cenas, eu acho que é uma motivação erótica também. Faz parte da motivação, faz parte do universo, da dinâmica do erotismo dele.